Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Identidade, o nosso programa de bate-papo descontraído, em que sempre conhecemos histórias inspiradoras que podem nos trazer grandes lições. Estamos no ar sempre às terças e quintas, às 10h30 da noite. E o programa reprisa na manhã seguinte, às 8 horas da manhã. Hoje a nossa convidada é a Juliana Reis, formada em Administração de Empresas, mas agora focou na educação parental, já que cursa uma pós-graduação em Educação Positiva. E ela vem falar do seu maternar com o Arthur, um bebê que nasceu com uma malformação no céu da boca chamada de fenda palatina. Você já ouviu falar? Toda a programação da Novo Tempo, gente, é exibida simultaneamente também no YouTube. Então, se você quiser compartilhar o link desse programa para que outras pessoas possam assistir com você, é bem facinho. youtube.com/Novo Tempo. Clica lá no botão compartilhar e manda aí para os seus grupos de WhatsApp. E também toda a nossa programação que já foi ao ar fica armazenada na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com/identidade, no caso, se você quiser rever algum episódio aqui do nosso programa. Combinado? Caso você queira falar com a nossa equipe de produção do programa, ou sugerir algum convidado, é só escrever para a gente um e-mail através do endereço identidadegeral@novotempo.com. Nós gostamos muito de ouvir você. Bom, hora de uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos e em seguida a Juliana Reis já estará aqui comigo. Eu volto em instantes. Juliana Reis é natural de São Paulo, formada em Administração de Empresas, casada com Clemerson e mãe do Arthur. Ela já empreendeu em vários segmentos, mas ultimamente é educadora parental e cursa uma pós-graduação em Educação Positiva. Quando seu bebê nasceu, ela descobriu que ele tinha uma malformação congênita na boca, mais precisamente ali no céu da boca, no pálato, conhecido como fenda palatina. E então, a alimentação do Arthur precisava ter certos cuidados, porque o problema dificulta ali um pouco da alimentação. E com 1 ano e 8 meses, ele passou por um procedimento cirúrgico que resolveu o problema. Mas a Ju, mãe super cuidadosa ali, teve que criar uma dieta especial ao longo de um bom tempo ali até a cirurgia, Uma dieta líquida, inclusive. E de decorrência disso, ela acabou escrevendo um livro de receitas para ajudar outras mães que também passam pelo mesmo desafio. E eu conheci a Juliana numa pesquisa que envolvia ali diversas mães, E eu não pude deixar de convidá-la para vir ao Identidade e compartilhar um pouco da sua história. Ju, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente contar um pouquinho da nossa história. Legal. Você sempre quis ser mãe? Foi algo planejado ou foi no susto? Como é que aconteceu a maternidade? Na verdade, sim, para essas duas perguntas, porque eu sempre sonhei em ser mãe e também o Arthur veio no susto, porque no momento em que eu engravidei, eu estava num processo de transição de trabalho. Então, eu estava no meio de um processo seletivo e aí eu descobri essa gravidez. Então, foi algo assim surpreendente naquele momento. E foi algo positivo, Embora surpreendente, você queria muito, então você aceitou aquele presente que você estava recebendo. Sim, foi algo assim maravilhoso. Foi a realização de um sonho. Depois que passa aquele momento do susto, que você começa a sentir, aquele corpinho, o neném mexendo, então você começa a falar, putz, está acontecendo mesmo, assim. É verdade. E a gravidez foi tudo bem, até que o Arthur nasceu e na maternidade, ali depois do nascimento, foi constatado então a fenda palatina, Você já tinha ouvido falar dessa doença congênita? Já sabia alguma coisa a respeito ou não? Na verdade, eu não fazia ideia do que era. Então, assim, como eu sempre sonhei em ser mãe, também quando a gente tem um sonho, vem algumas certas expectativas, Então, realmente, eu imaginava ter uma gravidez tranquila, uma gestação tranquila, um parto tranquilo. Eu não esperava, ter que isso acontecesse. Na verdade, a minha gestação foi bem tranquila, Como eu falei, parto também. No parto ainda a gente não descobriu. Foi parto cesárea ou normal? Tive cesárea, foi tudo super tranquilo. Só que aí eu comecei a ter algumas dificuldades com a amamentação. E não foi dificuldades, que normalmente as mães têm de dor, de desconforto, mas porque realmente a gente não conseguia ter a pega, ele não conseguia sugar.
E como, além disso, ele teve uma icterícia, ele precisou ficar naquela incubadorinha, na luz azul, e ele precisava passar tempo lá dormindo, e ele dormia muito pouco. Então, foi sugerido por uma enfermeira lá que a gente ministrasse uma fórmula para ele. No começo, eu fui um pouco resistente, porque eu queria amamentar exclusivamente do seio, mas eu falei, tudo bem, né? Se ele precisa passar por isso, vamos tentar. Quando ela deu num copinho essa fórmula para ele, todo o leite saiu instantaneamente pelo nariz. E aí foi nesse momento que eu achei aquilo super estranho, eu não estava entendendo nada. E aí naquele momento ela me falou, isso não é normal, a gente precisa examinar. E aí sim que veio uma pediatra, veio acompanhada de uma cirurgiã já me falando que ele tinha essa questão da malformação, que era uma fenda palatina, mas que naquele momento nada poderia ser feito, porque não era uma cirurgia que iria acontecer ali naquele momento. Então, foi algo assim muito surpreendente para mim, mas ao mesmo tempo o fato da cirurgia não acontecer naquele momento me deixou um pouco mais tranquila, né? E aí depois você já conseguiu fazer com que ele sugasse um pouco ou ele sempre teve que tomar fórmula por conta da fenda? Ele sempre teve, eu continuava tentando porque eu ainda tinha leite, mas era muito custoso, assim, até para ele sugar. Então eu acabei fazendo um pouco, até o meu leite secar, né? Porque por falta de sucção o leite também seca. Então eu consegui amamentar ele junto com a fórmula e o seio por 2 meses mais ou menos. Você chegou a tirar o seu leite com bombinha para dar o seu leite para ele? Também, a gente fez isso na maternidade e um pouco fora também, mas não foi o suficiente. Com o passar do tempo, o meu leite mesmo acabou secando. E aí a gente ficou com a fórmula durante aí algum tempo. E geralmente ali nos 6 meses do bebê a gente começa a fazer a introdução alimentar, né? Mas ele ainda não tinha sido operado, não podia comer nada sólido. E você então desenvolveu várias receitas de dieta líquida, foi assim? Na verdade, não. Na introdução alimentar, o que a gente precisaria ter ali, naquele momento, era um certo cuidado, porque o fato dele ter o palato aberto corria um certo risco de engasgo. Então, a alimentação dele precisava ser muito bem acompanhada, muito bem monitorada. Mas, ainda assim, ele poderia comer qualquer tipo de alimento, claro, de acordo com a idade dele. O que aconteceu foi após a cirurgia, porque quando ele passou por essa cirurgia, ele não podia se alimentar de alimentos sólidos. Ele tinha que fazer uma dieta exclusiva líquida. E aí a gente fez esse acompanhamento dele por mais ou menos, foram 3 semanas de dieta líquida, mais umas 2 semanas aos poucos de dieta mais cremosa, e aos poucos a gente foi voltando à alimentação dele normal. Entendi. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo, porque você disse que estava numa transição ali de carreira quando engravidou. Sim. E quando ali nos primeiros meses ele precisava ser muito monitorado quanto à alimentação. Como é que você fez? Você conseguiu trabalhar e tomar conta do Arthur, ou você abriu mão do trabalho para cuidar dele? Como é que foi a sua vida como mãe? Eu tinha muito medo, né, pelo fato desse diagnóstico, dessa questão do impacto na alimentação. Então, como ele corria um risco muito iminente, assim, de engasgo, eu não conseguia deixar ele numa escola. A alimentação dele, inclusive, teve uma época que eu tive babá, mas eu fazia questão de estar lá naquele momento. Eu tinha muito medo, eu queria acompanhar de perto. Então, eu pedi para sair do trabalho para poder me dedicar a ele nesse momento. E o seu esposo, o pai do Arthur, te deu todo o apoio nesse sentido? Com certeza. Muito Foi legal muito isso, né? É importante a gente ter essa rede de apoio, né, Juliana? Que você que é educadora parental sabe muito bem do que eu estou falando. Sim. Faz toda a diferença a gente se sentir apoiada, acolhida, num momento especial da vida, que muitas vezes é um desafio para muitas mães. A amamentação, eu acho que é um dos mais desafiadores ali da mãe, né, nessa questão. Eu passei um pouco por isso e sei como é. Agora, então você disse que depois da cirurgia, quando ele já tinha 1 ano e 8 meses, foi quando ele fez a cirurgia, que tinha que ter esse cuidado também com a alimentação e ela tinha que ser líquida por um tempo. E aí você desenvolveu um livro de receitas. Sim, Conta um pouquinho desse projeto. Vou contar um pouco dessa história. Eu acho que também tem um pouco aí por trás da minha história de ter essa dificuldade de amamentar, né, de ter esse sonho de alimentar. Então, eu tive um certo cuidado com a alimentação dele maior nesse sentido, né? E eu sempre gostei muito de cozinhar.
Sempre gostei muito de cozinhar, sempre fui muito criativa na cozinha, de fazer várias combinações. E a ideia, né, já que a gente teria que passar por um processo cirúrgico e é uma parte, né, muito difícil para uma mãe ter que lidar com isso, eu pensei, né, em elaborar algumas receitas, né, em combinar, né, com nutrientes, até porque ele também ainda não comia açúcar, não comia certas coisas, então eu precisava pensar nessa alimentação, de forma que eu combinasse também os alimentos, para que ele tivesse uma alimentação, vamos dizer assim, saudável, equilibrada, e também que ele não enjoasse dos alimentos, né? Porque você imagina, você ficar 3 semanas comendo líquido, né? Porque as receitas são liquidificadas. Então, como que eu posso fazer para que ele se alimente e para que ele também sinta minimamente prazer em comer? Sim. Né? Então, por isso, eu me organizei para escrever. Eu escrevi num arquivo, um Word mesmo, todas as receitas e combinei, né, algumas datas diferentes para poder oferecer essa alimentação para ele e garantir que ele tivesse uma melhor qualidade aí nesses dias. E aí o livro veio nascer depois de um tempo? Sim, porque a ideia, na verdade, não tinha pensado inicialmente num livro, né? Eu queria, o meu intuito era garantir uma alimentação que fosse prazerosa, né, minimamente, para o Arthur naquele momento. Então, primeiro eu tinha todas as receitas escritas e depois, como eu passei por um processo também de, como que eu posso dizer, de precisar, de sentir necessidade de apoio de outras mães e querer conversar sobre isso, eu pensei em criar esse livro justamente para ser um canal também, né? Então, no final do meu livro eu deixo meu contato particular, porque justamente, por mais que a gente tenha todo o apoio profissional e tenha informação hoje em dia, né, bastante informação, é importante também para a gente se conectar com outras mães que estão passando por isso. Então, faz toda a diferença. Então, foi uma forma de me conectar também com outras mães. Sim. Vamos mostrar um pouquinho para o público de casa o seu livro aí de receita, que foi o primeiro que foi publicado. E realmente faz diferença, porque compartilhar o que a gente está vivendo pode ajudar tantas outras pessoas que às vezes a gente não tem ideia, né, Ju? Sim. E o fato de você ter escrito esse livro, com certeza já ajudou outras mães que precisavam fazer ali uma dieta especial para os seus filhos, de repente com o mesmo problema do Arthur ou até com outro, para que pudesse, então, chegar a outras mães, né? Ajudar outras mães, né? E aí foi também o momento de você empreender, foi um pouco de um empreendedorismo ali também, que você já tem essa veia empreendedora, já tinha empreendido em vários outros ramos também, e começou então a empreender aí na área da escrita. Sim. A gente vai fazer uma pausa rápida, mas no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse projeto e o outro também, que eu sei que é mais recente. Você aí de casa, então, não saia daí. Hoje a gente está falando com a Juliana, mãe do Arthur, que nasceu com fenda palatina, hoje já fez a cirurgia, já corrigiu o problema, mas a gente está aqui falando um pouco sobre os desafios da maternidade. Não saia daí, a gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conversando com a Juliana Reis, que é administradora, empreendedora e educadora parental. Ela é mãe do Arthur, que nasceu com um problema congênito no céu da boca, chamado fenda palatina, e por isso precisou ter muito cuidado com a alimentação, especialmente ali depois da cirurgia, né? Ela fazia para ele uma dieta líquida, com receitas variadas, para que ele pudesse ser ali bem nutrido, pudesse também não faltar nenhum ingrediente para ele, que ele gostasse de comer aquilo e ter um desenvolvimento normal. O Arthur nasceu, e disso, na verdade, nasceu o segundo filho, digamos assim, né? O livro de receitas que a Juliana já mostrou um pouquinho pra gente aqui no bloco anterior. Agora, Juliana, ele passou por um processo cirúrgico quando teve 1 ano e 8 meses. Toda cirurgia tem um risco, né? E o coração de mãe fica apertadíssimo. Como é que foi esse momento para você e também um pouco do pós-cirúrgico dele? Sim, olha, eu acho que a cirurgia de um filho é a coisa mais difícil, né? Bom, para mim foi a coisa mais difícil que eu já passei, assim. Por mais que você tenha todo o amparo, né, profissional, tenha uma estrutura hospitalar bacana, é muito difícil, assim, para a gente passar por isso. Eu acho que a ideia do livro, né, de organizar algumas coisas, é justamente porque eu queria
ter tudo muito bem organizado, do que tivesse no meu controle, né? Mas quando o nosso filho está ali numa mesa de cirurgia, eu acho que eu nunca tive tanta conexão com Deus como eu tive ali naquele momento. Então, tem uma parte que a gente pode fazer, né, que está nas nossas mãos, mas tem uma parte que a gente realmente precisa confiar. E aí, naquele momento, eu entreguei as mãos, né, entreguei nas mãos de Deus a vida do meu filho e segui ali acompanhando. E a cirurgia foi um sucesso, foi tudo bem, graças a Deus. O Arthur saiu com o problema resolvido, digamos assim. Como é que foi um pouquinho do pós-cirúrgico dele em casa? Foi esse momento que você teve esse cuidado também com essa dieta especial? Ele aceitou bem? Como é que foi? Sim, ele foi bem tranquilo, assim, no sentido de aceitar, porque justamente eu tinha elaborado as receitas para esse momento, para fazer de forma que ele não enjoasse. Então, tinha doce, tinha salgado, tinha misturas, né, doce no sentido de usar frutas, porque eu não podia usar o açúcar. Então, foi bem tranquila nesse sentido, mas é um pouco mais complicado, porque ele já tinha passado por uma introdução alimentar, ele já conhecia os alimentos, mas no sentido também de recuperação foi bem tranquilo, porque a criança acaba se recuperando muito rápido, né? Eles falam que a gente, os pais, que nos recuperam tão rápido dessa cirurgia. Eles têm uma saúde de ferro, a gente costuma brincar, né? Exatamente. Mas no mais, assim, foi bem tranquilo, porque eu já tinha organizado toda essa parte anteriormente, né? Tinha se preparado para isso. Exatamente. A fenda palatina, gente, é um problema que prejudica não só a alimentação, como também prejudica a arcada dentária, o crescimento facial, o desenvolvimento da fala, respiração, audição, entre outros aspectos também. Por isso, nós vamos ter agora a palavra do Dr. Maurício Mitsuri Yoshida, que é referência no assunto, e foi ele quem fez a cirurgia do Arthur. Vamos acompanhar. As fissuras labiopalatinas apresentam uma incidência de um paciente acometido em 650 nascidos vivos. Dessa forma, ela é considerada a malformação craniofacial mais frequente. E qual é a causa das fissuras labiopalatinas? Na grande maioria das vezes, nós não temos a capacidade de responder a essa pergunta dos pais. O que se sabe é que, na grande maioria das vezes, existe uma associação de alguns fatores ambientais com fatores com uma predisposição genética, e dessa forma a criança acaba por apresentar essa fissura labiopalatina. Obviamente, em algumas situações, numa minoria, é mais fácil fazer o diagnóstico quando essa fissura está ligada à presença de algumas síndromes. Então, algumas síndromes conhecidas cursam com fissura labiopalatina, e dessa forma o diagnóstico ou a determinação da causa dessa fissura, ela fica mais simples. Porém, alguns fatores ambientais já são muito bem determinados ou bem elucidados como predisponentes para o maior risco de fissuras labiopalatinas, como a deficiência do ácido fólico, o tabagismo, o etilismo e, eventualmente, a utilização ou uso de determinadas medicações, por exemplo, anticonvulsivantes e esteroides. E quais são as repercussões da presença da fissura labiopalatina? Isso vai depender muito da estrutura anatômica acometida. Então, uma criança que apresenta uma fissura labial pode apresentar uma dificuldade no selamento labial, e isso vai dificultar a sucção. Uma criança que apresenta uma fissura alveolar, então apresenta uma fissura na região da gengiva, pode cursar com alterações em relação à dentição, apresentando dentes a menos na região, apresentando dentes a mais ou dentes mal formados naquela região. E pacientes que apresentam uma fissura de palato podem ter comprometimento também inicialmente da sucção,
né, no período neonatal, mas também podem mais para frente cursarem com uma alteração na fala, com uma dificuldade na emissão de determinados fonemas. E como é realizado o tratamento do paciente portador de fissura lábio-palatina? O mais importante no tratamento desse paciente é a multidisciplinaridade. Então, é a atuação de diversos profissionais trabalhando em conjunto para a reabilitação total desse paciente. Especificamente em relação à cirurgia, um paciente que apresenta uma fissura dita completa, o que a gente chama tecnicamente de uma fissura transforame incisivo, seria então uma fissura que compromete lábio, com uma deformidade nasal, uma fissura no alvéolo, fissura na região da gengiva e um comprometimento do palato, então pegando todas as estruturas, o paciente precisaria, a princípio, de 3 cirurgias. A primeira cirurgia, uma queiloplastia, ou uma cirurgia de correção da fissura do lábio, né, que é realizada a partir dos 3 meses de idade, em que a gente, além de corrigir a fissura do lábio, a gente também realiza uma correção da deformidade nasal. Por volta dos 12 a 18 meses, realiza-se a palatoplastia, que seria então a cirurgia de correção do palato, né? E lá por volta dos 9 a 10 anos de idade, realizaria o que é preconizado, então, a realização do enxerto ósseo alveolar, então que seria a colocação de osso na região da fissura. E o Arthur tá ótimo, em perfeito estado e desenvolvimento, estava aqui passeando por aqui agora mesmo, e ele, na verdade, é o protagonista, né, Juliana, do seu segundo livro, que você escreveu aí sobre as aventuras do tutubarão, que significa ali do Arthur, um mergulho nas emoções. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho e mostrasse também para o pessoal aí de casa. Ah, legal. Bom, eu escrevi um livro, né, que fala um pouco sobre como a gente lida com as nossas emoções, né, e como isso é construído na nossa infância. O livro, é claro, que foi inspirado, né, no tutubarão, é um personagem que o meu filho gosta muito, ele adora animais, o fundo do mar. E é justamente para a gente também levar um pouco dessa consciência, né, desse desenvolvimento emocional das crianças, né? Porque muito se fala quando você é mãe do cuidado, né, do cuidado da saúde, do cuidado físico, da alimentação, mas pouco se fala da saúde emocional. Então, esse sempre foi um dos temas que me tocaram muito e é por isso que eu resolvi escrever esse livro. E é algo extremamente importante que a gente realmente não pode deixar de lado numa educação, porque se a gente consegue criar filhos emocionalmente saudáveis, eles serão adultos felizes, realizados, seguros de si. E a gente precisa saber lidar com as emoções. Você agora, nessa formação de educadora parental, o que você tem visto por aí? Como andam as emoções das crianças, Ju? O que eu tenho visto é que são, hoje, né, principalmente a nossa educação, né, ela repercute, a educação que a gente dá hoje para as nossas crianças, ela repercute muito na vida adulta. E eu acho que é por isso que hoje tem se falado muito sobre esse tema, porque justamente a gente tem mais acesso à informação, então nós, né, adultos, temos muita dificuldade, inclusive, em lidar com os comportamentos infantis, né, vamos dizer assim. Então, eu acredito que esse é um tema importante para a gente primeiro, para a gente se autoeducar, porque aí a forma como a gente olha para o que a gente sente é a forma como a gente vai conduzir também os nossos filhos. Na verdade, não conduzir, mas espelhar para eles esse tipo de relação. Bom, quem quiser ter acesso aos seus materiais, para onde eles podem encontrar? Bom, tem pela Amazon, né, os livros estão vendidos, tem diversos marketplaces, né, ambos os livros estão nos marketplaces mais conhecidos aí, a Amazon acho que é o principal deles, e também tem no meu próprio Instagram, né, onde eu divulgo, que é a.jureis. Então tá aí aparecendo para você na sua tela, @a.jureis, se você quiser conhecer um pouco mais da vida da Juliana como mãe, os desafios que ela tem enfrentado e também saber um pouco mais dos materiais que ela escreveu. Ju, quero agradecer muito você ter vindo aqui
dispôs aí de um tempo do seu dia, né? Faltou no trabalho, conseguiu uma dispensa para conseguir estar aqui, compartilhar um pouco da sua história. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a você aí de casa, então, uma ótima noite. A gente se encontra no próximo programa, tá? Uma ótima noite e até lá. Tchau, tchau.